Atualizar as notícias do Timão porque Pedro Raul finalmente está de saída, tá fora do Timão. Eu vou te falar também sobre uma cobrança forte que rolou no vestiário depois do empate contra a Universidade Central lá na Venezuela. Será que pode mexer com os brios para o jogo da volta? E a escalação para domingo? Jogo contra o Guarani, Timão já classificado. O que está em jogo nessa partida? E tem alguns pendurados aí pensando no mata-mata, eu vou te detalhar tudo a partir de agora. Pedro Raul está de malas prontas para jogar no Ceará. A comissão técnica entendeu que se viesse uma proposta interessante, poderia abrir espaço para outros jogadores. E também abrir um pouco de espaço na folha. A questão é que, obviamente, o Ceará não vai pagar o salário do Pedro Raul na sua totalidade. Mas vamos lá, eu não tenho informações aqui sobre qual é essa fatia. Mesmo que o Corinthians pague, sei lá, 500 mil e o Ceará outros 300 mil, que não é algo tão baixo assim para a equipe do Ceará, né? De certa forma, o Corinthians estará economizando 300 mil reais mês. Estou fazendo uma conjectura aqui, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas mesmo que seja 200 mil, 300 mil de economia, calcula isso ao final de um ano, né? Você tem 3 milhões de reais, 2 milhões de reais que você pode economizar. Então, assim, é um negócio que você, nesse momento, troca prejuízos. Ninguém vai pagar o salário integral do Pedro Raul. Vamos falar sobre uma entrevista que o Mateuzinho deu para rapaziada do Podpah. Mateuzinho foi questionado sobre esse jogo horroroso, modorrento, né, que o Corinthians acabou protagonizando na Venezuela contra a UCV, né, a Universidade Central da Venezuela. E ele disse, ele usou essa expressão, tá? Que os jogadores quase saíram na mão no vestiário depois do jogo. Aí isso me dá um sinal de verdade muito positivo. Só que o Corinthians tem uma maratona a partir de agora, né? Porque joga domingo contra o Guarani, última rodada do Paulista, o Corinthians já classificado. Ainda está em jogo a liderança geral, porque o São Bernardo pode chegar aos mesmos 26 pontos do Corinthians, e se o Corinthians perder, ele iguala em pontos. Eles terão o mesmo número de vitórias e aí a diferença vai estar no saldo. O Corinthians tem 2 a mais de saldo do que o São Bernardo. Só que, vamos lá, né? Esse saldo, ele se altera quando o São Bernardo faz um gol e o Corinthians toma um. Então, se o Corinthians perder, que é o que vai acontecer a igualdade de pontos, né? Se o Corinthians perder por um placar simples de 1-0, de 2-1, por exemplo, ele vai diminuir 1 no saldo. Se o São Bernardo vencer o seu jogo, que é o São Paulo no caso, por uma vitória simples de 1-0, de 2-1, esse saldo se iguala. Esse 2 de saldo, ele perde um aqui e perde outro aqui. Né? Perde um aqui, pum! Fica 5-5 no caso. Na verdade fica... Eu sou ruim de matemática, tá, gente? Mas esse saldo de 2 diminui na medida em que ele toma um gol e o São Bernardo faz outro, tá? Acho que é 6-6. Eu sou péssimo na conta. Meio Casagrande agora. Mas vocês entenderam, né? Aí vai para número de gols marcados. E número de gols marcados, por conta da vitória, né, nessa hipótese aqui, ela só aconteceria com a vitória do São Bernardo, ele ultrapassaria o Corinthians em número de gols marcados. Teoricamente, né? Senão a gente vai né, empurrando os critérios. Mas assim, tudo isso será resolvido se o Corinthians vencer o Guarani nessa última partida, nessa última rodada, porque aí nada do que o São Bernardo fizer vai fazer com que o São Bernardo alcance o Corinthians. E aí o Corinthians garante, com o empate já garante, né? Com o empate já garante a primeira colocação geral. E aí vai decidir na Neoquímica Arena até o final da competição, no eventual final contra o próprio São Bernardo, o Corinthians decide em casa. Contra qualquer equipe, decide em casa. Por isso que é muito importante. O time que vai a campo no domingo, Donelli no gol, eu tô imaginando, tá? Léo Maná na direita, dupla de zaga, Kaká e Félix Torres, uma dupla reserva, com o Matheus Bidu na esquerda, que nesse momento é reserva. Depois eu vou fazer minhas ponderações, tá? O meio de campo, para manter o losango, o Ranieri tá fora, tá machucado. Rian, abrindo o meio campo, Maicon por um lado, Charles por outro, Coronado na ponta do losango. Ataque com Thales Magno e Héctor Hernandes. É o que pode ser feito nesse jogo, utilizando reservas, alternativas e descansando os titulares. Tem algumas situações aqui. A gente está falando de alguns jogadores pendurados e que podem desfalcar o time
já contra o Mirassol na primeira partida, na partida das quartas de final, que é jogo único, na Neoquímica Arena. A dupla de zaga Kaká e Félix Torres. Será que ele muda exatamente por isso? Dá uma chance pro Renato, por exemplo? Ou coloca o João Pedro? O João Pedro não tá pendurado, mas ele é titular. Ok, ele tá bem, né? Garotão, tudo. Se ele tiver em condições, beleza, mas você pode desgastar o cara 3 dias antes de um confronto importante pela pré-Libertadores. Mas beleza, a dupla seria Kaká e Félix Torres. Ah, mas bota o André Ramalho, já que o Félix Torres daqui a pouco pode ser titular ao lado do João Pedro. Só que o André Ramalho também tá pendurado. Então, tem 3 zagueiros aí que tem 2 cartões amarelos. Tomando o terceiro, eles não jogam contra o Mirassol. Isso também vai ter que ser estudado pela comissão técnica aí do Ramon. O José Martínez, que eu nem tô cogitando, porque vai ser titular, ainda mais com a lesão do Ranieri, ele também tem 2 amarelos. Então, segura o José Martínez. Outro que tem 2 amarelos, o Rian. Só que aí, ele pode tirar um volante, ele pode fazer um meio campo com o Maicon e o Charles e o Coronado, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Até porque o Guarani, o Guarani ainda tá vivo no grupo do Santos, né? Tá vivo buscando classificação, vai ter que jogar. E aí o Ramon pode fazer um time com o Hector, o Thales e o Romero, botando mais um atacante, botando apenas 3 volantes, mudando o sistema tático. São as opções que ele tem, dos pendurados, né? Kaká, Félix Torres, André Ramalho e José Martínez, além do Rian. São esses pendurados. Se ele não colocar, é mais, é mais protegido, né? Você não colocar esses jogadores pendurados. Ao mesmo tempo, ele não tem muitas opções na defesa, né? Dá chance pra molecada na zaga aí, pro Renato, enfim. E na esquerda, eu botei o Bidu aqui, que hoje é reserva dele. Bota o Palácios, né? Bota o Palácios. Pelo amor de Deus, cadê o Palácios? Eu não sei. Vamos ver. Depois do jogo, tem live aqui no canal.